Oi pessoal, todo mundo bem? Vamos aproveitar que a gente está mais ou menos no meio do mês do meio do ano e fazer um balanção de tudo que rolou aqui no canal até agora. Vem comigo! Muito bem, estou aqui com o acompanhamento do computador para não deixar esquecer nada. Vamos lá começar direitinho. No ano a gente começou com um vídeo um pouquinho parecido com esse, né? Fazendo um balanço do que rolou no ano anterior de 2021, dos livros que chegaram por aqui, os que eu ganhei, os que eu comprei, o que eu havia resenhado, o que tinha planejado. Então, esses vídeos são tão gostosos, né? Eu não sei vocês, mas eu adoro ficar olhando os vídeos dos coleguinhas aqui no YouTube e vendo o que eles receberam, anotando indicação. Eu me amarro. Pego meu café, fico agora no Netflix by YouTube. É mais ou menos assim. Muito bom. Vamos lá. Esse ano, oficialmente resenhando, a gente começou com o livro da Agatha Christie, pro projeto literário Agatha Christie. Antes de eu te mostrar, eu vou te explicar um pouquinho como é que é esse projeto, que eu não sei se você conhece, mas fica meio perdida. É mais ou menos o seguinte. Eu já tinha uma ideia há muito tempo de criar um projeto para ler todos os livros da Agatha. Eu li alguns na adolescência, totalmente fora de ordem, enfim. Aqui no card eu vou deixar para vocês na descrição o vídeo de abertura para esse projeto, tá? Mas basicamente é a leitura e a resenha de todos os livros da Agatha em ordem cronológica de publicação. Então, na primeira quinta-feira do mês, a gente conversa sobre cada um desses livros. Esse ano nós começamos a resenhar esse livro aqui, O Assassinato no Campo de Golfe, que foi o terceiro livro lançado por ela. Depois o livro 4 foi O Homem do Terno Marrom. Nem todos os livros que eu vou falar aqui nesse vídeo eu tenho livro físico, então eu vou deixar para vocês aqui a capa do livro para a gente não se perder. O livro 4 foi O Homem do Terno Marrom. O livro 5 foi O Poirot Investiga, que é um livro de 14 contos da Agatha. Eu não sabia que a Agatha tinha escrito um livro de contos. Olha que bacana a gente poder ler todos os livros e ter uma noção muito maior de quem foi essa autora maravilhosa. No projeto de abertura, eu fiz uma pesquisinha muito boa, entrei no site dela e tudo mais para ver mais sobre a obra dela, e o que eu já gostava da Agatha Christie, passei a gostar muito mais. Continuando, Poirot Investiga. O sexto livro foi O Segredo de Chimney. Esse eu também tenho. E o Segredo de Chimney foi o sexto. Depois foi O Assassinato de Roger Ackroyd, que foi o livro sétimo lançado pela autora. E eu resenhei O Assassinato de Roger Ackroyd nesse mês de julho. E aí, o próximo livro a ser resenhado, o livro 8, será Os Quatro Grandes. E a gente resenha os livros da Agatha na primeira quinta-feira do mês. Então, Os Quatro Grandes, que é o próximo livro que a gente vai ler e resenhar, a gente vai resenhar ele no dia 4 de agosto. Anota aí, hein? Dá tempo. A gente ainda tá no meio de julho, então ainda dá tempo. Também resenhei aqui pro canal, nesse primeiro semestre de 2022, O Carteiro e o Poeta, do Antônio Scarmeta. Um livro fininho, tem umas minhas marcações aqui. Um livro fininho, mas poético, bonito, charmoso. Um livro charmoso, nunca tinha pensado nisso. Mas sabe aquele livro que é uma leitura rápida, fluida, e ao mesmo tempo, quando você finaliza, dá aquele quentinho gostoso no coração? Tipo um chocolate quente num dia muito frio? Mais ou menos isso. É um livro muito bonito e o final dele é bem interessante, bem surpreendente. Tem algumas coisas específicas sobre esse livro, tem que dar uma olhadinha no meu vídeo, mas é um livro que realmente valeu a pena fazer essa leitura. Próximo livro que a gente resenhou, eu não tenho ele físico, eu li ele no Kindle, foi A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Foi meu primeiro contato com a Helena Ferrante. Eu nem sabia que essa escritora não aparecia na mídia, ninguém sabe quem é Helena Ferrante, né? E aquele foi um vídeo que eu desinvestei a falar. Esse semestre tiveram 2 livros, eu já falo do segundo, que eu fui fazendo a resenha, tarará, mas chegou um momento que eu fui falando de coração, de tudo aquilo que eu li naquele livro. E esse livro da Helena Ferrante, A Filha Perdida,
é um daqueles que te dá aquele incômodozinho, que é muito importante para fazer a gente refletir. É um livro importante sobre a maternidade de uma forma diferente daquela romantização que a gente sempre costuma ver, e isso faz com que muitas pessoas generalizem de que o espírito materno tem que ser sempre daquele jeito. Essa semana, inclusive, eu estava pensando naquela frase que a gente escuta desde criança, né? Padecer, a maternidade é padecer no paraíso. E fiquei pensando que sim, isso faz sentido mesmo. E esse sentido, para quem entende, é um sentido saudável, deveria realmente ser assim? Não só nos primeiros meses em que o bebê precisa da mãe, mas a vida inteira? O livro, ele mostra, esse livro da Helena Ferrante, mais ou menos o outro lado da maternidade, um lado muito mais humano, um lado muito mais real, e talvez por isso seja incômodo. Inclusive, esse livro teve um filme baseado nele, que foi indicado ao Oscar, né? Não me lembro se a protagonista, a atriz principal, chegou a ganhar o prêmio, mas foi indicado ao Oscar. Eu assisti o filme, tem umas referências muito marcantes em relação ao livro, e com certeza eu vou ler muito mais Helena Ferrante. Depois disso, em seguida, eu já resenhei o segundo livro que eu falei pra vocês, que eu desinvestei a falar, Sejamos Todas Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie. Gente, esse livro, na verdade, começou com uma palestra que ela deu pro TEDx. E é um livrinho assim, eu acho que tem 20 e poucas páginas. Ele é um livreto, bem pequenininho mesmo, contando sobre a experiência dela desde o primeiro momento em que ela teve contato com essa palavra feminista, sem saber nem o que significava, e experiências que ela teve sendo nigeriana e em vários momentos da Nigéria, pessoas que lidavam com ela, viam o trabalho dela e faziam alguns comentários que não fazia sentido. E aí, não tem como a gente que passa por situações como ela descreve ali, a gente sendo retratado ali, né? E aí, muitas passagens do que ela fala me fez pensar, porque por mais que a gente passe por esse todo, tem coisas muito específicas ali na fala dela que eu acho extremamente relevante. Então, primeiro, foi meu primeiro contato com ela. Tem outros livros que eu quero muito ler dela. Eu gostei muito da forma de escrita. É uma conversa, sabe? É uma conversa escrita, aquele livro dela. E é fundamental para a gente entender muito mais a prática, além de entender o conceito da palavra feminista. É muito interessante mesmo. Mais de 20 minutos que eu falei naquele vídeo, mas foi bom, foi muito bom. O próximo livro que eu resenhei nesse primeiro semestre no canal foi um livro que super me surpreendeu. Eu também li ele no Kindle, que foi A Viuvinha, do José de Alencar. E aí tem toda aquela coisa de livros que a gente é obrigado a ler na época do colégio, e só pelo fato de ser obrigação já tira da gente aquela vontade real e natura de ler, né? E aí eu repensei, eu preciso reler e ler alguns livros que eu deixei pra lá, que eu só li resumo, eu preciso ter essa experiência depois de adulta, né? E que experiência! Eu quero comprar esse livro físico e reler, porque a forma de escrita do José de Alencar, ela é muito livre, ela é muito fluida, não tem aqueles termos mais coloquiais que a gente sempre acha que todo mundo daquela geração sempre tem, pelo menos não na edição que eu li, e você tá lá desenrolando, aí você pensa no título, então é isso, o livro acabou aqui. Aí tem um plot twister no livro brasileiro do século XIX, entendeu? Gente, sensacional, livraço. E eu li e resenhei A Viuvinha de José de Alencar no Dia Nacional do Livro Brasileiro. Tem um nomezinho mais específico, mas é isso, né? Que foi criado em homenagem à data de nascimento do José de Alencar. Eu não sabia disso. Com certeza eu vou ler muito mais livros dele. Que sensacional mesmo. Depois dele, eu li As Aventuras do Caça-Feitiços. Aqui no canal eu tenho uma playlist só para livros infanto-juvenis. E o Caça-Feitiços foi um livro, é uma série de livros. E o primeiro que eu li foi tão maravilhoso, são mais ou menos 13 livros, tão maravilhoso que eu criei uma playlist própria só pro Caça-Feitiços, porque eu tenho certeza que eu vou querer ler
todos os livros dele. Inclusive, essa semana eu recebi um comentário do meu vídeo lá no Caça Feitiços de um rapaz super simpático, super gentil. Se você estiver vendo esse meu vídeo, muito, muito obrigada. Eu amei seu comentário. Estou esperando seu e-mail porque eu estou muito curiosa. Falando sobre a alegria dele de saber que tem gente ainda resenhando sobre esses livros. E eu não conhecia. Você tem ideia? Falando nisso, vou fazer um adendo. Foi meu marido que me indicou o Caça-Feitiços. Além do Caça-Feitiços, ele me indicou Terra-Mar, da Úrsula. E eu comprei, tá ali atrás, os 2 primeiros livros dela. Então, provavelmente, eu vou criar uma playlist também só pra ela. E tá, o Discworld também tá na minha listagem. Provavelmente eu vou criar um outro playlist só pros livros dele. Não é o mesmo cenário, né? São desenroladas histórias diferentes. Mas assim, vocês conhecem esses 3 que eu tô falando? Comenta aqui comigo, por favor. Porque a minha ideia era resenhar a saga do Caça-Feitiços até pelo menos a metade pra pegar a próxima saga, mas não vou aguentar. Não vou aguentar. Eu não posso esperar pra começar a ler e resenhar logo aqui pro canal. Então assim, eu resenhei esse ano, nesse primeiro semestre, o 2º volume do Caça-Feitiços. Os 2 primeiros eu li no Kindle. Tô com o 3º aqui, físico. Quero comprar todos físicos, porque são maravilhosos. Eu vou querer reler com certeza. E aí, quando você menos esperar, vai ter o 3º vídeo do 3º volume do Caça-Feitiços. Espera. Tem muita coisa pra ler, gente. Focando. Vamos lá. Mês de maio, mês do meu aniversário, o mês que eu mais gosto do ano. E aí, eu aproveitei e fiz 2 vídeos, porque um só não deu, porque foi muito grande. Eu olhava, não sei se dá pra ver, tem mais livros ali em cima. Eu pensei, vou separar o dia do meu aniversário pra gravar um vídeo pra mostrar os livros que eu tenho aqui. São poucos, né? São só 3 estantes. Não vai dar nada. Não vai dar nada, não. Ficou tão grande que eu não tive coragem de liberar um vídeo só, então eu tive que dividir, porque realmente, acho que deu quase meia hora de vídeo, 40 minutos, sei lá, deu muito tempo de vídeo, não teve condições. E aí ficou em 2 partes. E foi muito legal conversar com vocês sobre o que eu tenho aqui, sobre por que eu comprei o Kindle, quais livros que eu tenho interesse de comprar e de manter aqui comigo, enfim. Tô aqui, né, gente, estou no verão amazônico agora. Tá, sei lá, são quase 6 da noite. A sensação térmica aqui tá complicada. Mas vamos lá. 2 vídeos mostrando o que eu tenho aqui. E eu separei pra ler no mês do meu aniversário um livro que eu li há uns 10 anos. E eu me apaixonei pra caramba. Eu me apaixonei pra caramba pelo livro. Eu tava doida pra reler. E aí eu separei meu mês favorito pra isso, que foi A Sombra do Vento. Cheio de comentários, cheio de marcações minhas em trechos que eu quero reler, porque é uma escrita, Carlos Reis Zafón tem uma escrita poética, tem aventura nesse livro. Você não sabe o que dá. Você quer dar um livro para alguém de presente, você não sabe qual, escolhe esse, vai por mim, porque aqui vai agradar todo o público. Tem aventura, tem mistério, tem romance, tem terror, gente, é uma miscelânea aqui de situações com um texto fluido e ao mesmo tempo poético. Muito simples, muito corrido, muito de você se apegar mesmo. E aí eu descobri que tem a sequência. Eu já comprei o 2º livro, que é a continuação da Sombra do Vento. Eu vou ler, que eu não li ainda. Esse aqui foi uma releitura, mas o 2º eu vou ler para trazer para cá para resenhar, porque vale muito a pena. Extremamente importante. Esse foi o primeiro livro que eu resenhei para um outro projeto que eu tenho aqui. Com esse nome projeto aqui no canal, eu tenho 2. A Agatha Christie, que eu falei no começo do vídeo, e eu tenho o projeto para ler todos os livros da Gilmore Girls. Também vou deixar aqui embaixo para você, caso você não tenha visto, um vídeo em que eu explico mais ou menos essa minha ideia. Os livros da Agatha Christie, minha ideia é ler um por mês. Mas a Gilmore Girls não, são 340 livros mais ou menos, e a minha ideia é ir lendo, porque é uma mistura de vários tipos de autores, com vários tipos de histórias, de vários locais, enfim. Esse livro foi um dos que são citados na série, então por isso que na capa desse vídeo você vai lá ver Projeto Gilmore Girls. Vou tentar ler pelo menos um livro da Gilmore Girls por mês,
já que eles são tão misturados assim. E aí você vai acompanhando os meus vídeos publicados aqui no canal, vai estar lá, Projeto Dilma Guias, você vai saber que vai estar lá citado em algum lugar da série. Que série maravilhosa. Eu amo aquela série, Continuando. Que mais eu resenhei por aqui? Sim, em seguida eu resenhei um livro brasileiro, que estava super curiosa, por causa da diagramação dele, dos comentários dele e tudo mais, que é Até o Fim da Queda, do Ivan Mizanzuki. Gente, eu contei lá no meu vídeo que não é o tipo de temática que eu procure muito ler. Aqui no canal a minha ideia é ler todos os tipos de livro, eu não quero ler só um segmento. Claro que até o momento eu sei mais ou menos os tipos de livro que eu gosto, que eu não gosto e tal. Mas eu quero ter uma experiência, como o meu Instagram fala, eu quero ter uma experiência plural com a minha vida, né? E aí me indicaram esse livro, eu recebi do clube de assinatura do Cebolar. E a Laís, como sempre, acerta, ela sempre acerta. Esse livro do Mizanzuki, ele tem um podcast super conhecidão, eu vou contando todos os detalhes sobre ele lá no vídeo. Mas apesar do conteúdo ter um pouco de terror, que é o tipo que eu não gosto muito, mas a forma como ele diagramou esse livro, como ele preparou, eu quero pegar pelo menos uma foto de uma manchete para mostrar para vocês, foi muito bem feito. Então assim, apesar da temática meio que de terror eu não curti muito, com certeza eu vou ler outros livros dele, porque foi muito bem preparado, foi muito bem feito, e é um livro maravilhoso. Tem manchete, tem textos, tem... Gente, livrão. Depois disso eu li... Minha Adorável Esposa, da Samantha Downing, que foi um dos livros que eu recebi da época que eu assinava a tag inédito, esse aqui é do Inéditos. E é um livrinho, viu? Não é filhinho não, bichinho. Eu resenhei em homenagem ao mês dos namorados, sobre um casal que estava junto há 15 anos e que, para não deixar a vida cair na rotina, o que eles fazem? Eles saem para o cinema, eles saem para jantar? Não. Eles sequestram, torturam e matam mulheres. Temática do Dia dos Namorados, meio pesado, né? Muito bem escrito, eu não conhecia essa autora americana, e assim, tem umas coisas ali que você vai se envolvendo com o personagem, aí você esquece que ele também tá fazendo parte desse negócio meio serial killer estranho, e você já recua, não, acho que eu não devia gostar tanto dele assim, e sinceramente o final é muito surpreendente. E o final do final, quando você vira a última folha, acorda pra realidade, que a vida não é essa romantização que você se deixa fazer ao léu. Livraço, é um livro que eu não tava esperando, viu? Livrão mesmo. E o último livro que eu resenhei, que foi até agora pro canal, eu li também no Kindle, vou colocar pra vocês a capa dele aqui, que é o Assim Que Acaba, que foi minha primeira experiência com a Colleen Hoover. Eu acho que é assim que fala o nome dela, Colleen Hoover. E eu conto lá no meu vídeo que é um livro que eu comecei a ler pro clube de leitura daqui da minha cidade de Manaus. Acabei que eu nem fui pro debate, mas anyway. Comecei a ler, interessante, mas aí começou um momento romantiquinho demais, açúcar demais. E eu não sou muito fã daqueles livros de romanceados, muita água com açúcar, tipo Nicholas Spark da vida. Eu não sou muito fã. Mas tá, eu li ali mais ou menos a sinopse, fiquei curiosa mais ou menos com o final. Eu vou deixar levar até onde eu aguento. E aí no meu vídeo eu vou contando que se você aguentar, persistir e ir além, você vai entender que tinha uma finalidade muito grande para a autora ter feito aquele momento romanceado, açucarado. É um livro forte e ao mesmo tempo delicado, que fala sobre violência doméstica de uma forma que faz você parar de perguntar por que alguém se permite manter uma relação como essa. E faz você se perguntar, tô tomando conta de mim o suficiente para não me deixar levar? Empatia, é o que eu acho que a autora quis com essa escrita, empatia. Livrão. Tirando essa parte da água com açúcar, que tem uma razão de ser, vê lá o meu vídeo, por favor, pra você entender.
Esses até agora foram os vídeos que eu já resenhei aqui pro canal. Vou mostrar pra vocês agora o que eu ando lendo, pra vocês terem uma ideia de mais ou menos o que vai rolar aqui no canal. Eu acabei de finalizar Rumo ao Sul, tá cheio de anotação, tá cheio... Tinha um momento que eu ia me irritando no livro, aí eu ia esculhambando a autora não, eu ia esculhambando a personagem, eu ia reclamando, enfim. Tem muita coisa pra conversar sobre esse livro, tem muito detalhe, tem muito... Eu nem me lembro onde foi que eu vi a indicação, eu vi alguém comentando esse livro, li a sinopse e falei, vai ser um livro um pouco polêmico que me deixou muito curiosa para ver o final. E foi um final que valeu a pena. Livros que estão em andamento. Eu comprei esse livro no mês passado, retrasado no sebo, que eu não conhecia. O Príncipe e o Mendigo, do Mark Twain. Livrão muito legal. Ele tem umas pegadas um pouquinho históricas. Fala de um período da vida em que existiu Eduardo VI. Tem uma carta que tá... A versão original dela, os manuscritos originais são preservados pelo governo britânico, eu tentando relembrar coisas de história para poder entender que momento histórico que esse livro estava sendo escrito, mas é um livro de ficção com uma capa linda. Então, é um livro não muito grosso, é bem fininho, então logo a gente vai conversar sobre ele. E comecei a reler, eu já tinha lido antes, eu queria ler para esse canal, Órfãos do Eldorado, do Milton Ratum, que é um escritor maravilhoso aqui do Amazonas, da minha terra. Alguns livros dele já foram feitos séries, com base para fazer séries para Globo. E eu tô falando desse livro porque eu tô relendo e também para avisar que logo logo eu vou abrir uma playlist do canal para resenhar apenas livros do norte, dos 7 estados do norte do Brasil. Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá, Acre e Tocantins. Se você é de uma desses estados, tem autores bem legais que você gosta, que você acha interessante, indica aqui pra mim, porque nesse circuito brasileiro a gente acaba vendo muito mais autores do Sudeste, Nordeste bastante também, e aí quando chega nessa região aqui do Norte, a gente conhece um ou outro do Amazonas e um ou outro talvez do Pará. Eu quero mudar isso porque eu sei que tem muita coisa bacana aqui. Eu tenho uns 5 livros aqui de escritores aqui do Amazonas que eu vou ler e vou resenhar e eu quero botar nessa playlist. Então me indica também, tá bom? Pra gente ampliar essa região maravilhosa pro Brasil, tá? Bom, esses são mais ou menos os livros que vão vir pro canal logo logo. Esses são os livros que eu resenhei nesse primeiro semestre. Você já sabe qual vai ser o próximo livro que a gente vai ler e resenhar pro projeto Agatha Christie. No finalzinho desse vídeo você vai ver o meu Instagram. Segue por lá que eu vou atualizando tudo, vou te contando todos os detalhes, fica mais pertinho de mim. Qualquer coisa, me escreve, me indica livro, vamos trocar figurinha, porque esse canal aqui tá pra isso, entendeu? Bem-vindo à casa da Amanda. Você que assistiu esse vídeo até o final, meu muito obrigada. Um beijo grande e até o próximo vídeo do canal.